Minha irmã exige que eu trabalhe na cozinha do casamento dela e pague pela minha própria refeição, mas eu disse à dona de engenho onde ela pode enfiar o casamento dela. Minha irmã Ember, de 28 anos, e eu crescemos em uma cidade pequena onde todos se conheciam. Nossa família tem raízes profundas que remontam a 3 gerações. Ember e eu temos apenas 2 anos de diferença. Olá, eu sou a mais velha e trabalho meio período enquanto lido com uma condição autoimune crônica que afeta minhas articulações e meus níveis de energia. Nossa relação teve altos e baixos ao longo dos anos. Quando éramos adolescentes, Ember era popular que jogava vôlei e namorava o quarterback. Eu passava a maior parte do meu tempo lendo ou ajudando nossa avó no jardim. Ember foi para a universidade com uma bolsa esportiva parcial, enquanto eu fiquei em casa e fiz aulas na faculdade comunitária. Ela se mudou para a cidade depois de se formar e conseguiu um emprego. Eu me casei com meu namorado do ensino médio fim e ficamos em nossa cidade. Apesar de morarmos em lugares diferentes, conversávamos regularmente. Ember visitava nas festas e reuniões familiares. Ela conheceu o noivo dela, Ronald, em uma conferência de trabalho há 2 anos. Ele trabalha com finanças, e eu não tenho nada a dizer sobre ele, pelo menos nada de bom. Embora só o tenhamos visto 3 vezes. A primeira foi no jantar de Natal do ano passado, onde ele passou a maior parte da noite olhando para o telefone. A segunda vez foi na festa de formatura do nosso primo, onde ele reclamou que a comida estava muito apimentada. A terceira vez foi no funeral da nossa avó há 6 meses, onde ele não parava de olhar para o relógio durante a cerimônia. Ember me ligou depois que Ronald a pediu em casamento. Ela estava empolgada por planejar um casamento em um resort a 3 horas da nossa cidade. Os custos do local eram altos, o que significava que teriam que ser seletivos com certos aspectos do dia. Eu ofereci minha ajuda com a decoração ou com o que fosse necessário. Ela me agradeceu, mas disse que já tinha tudo sob controle. 2 semanas antes de receber o convite, Ember mencionou durante uma ligação que esperavam cerca de 180 convidados. Disse que o local tinha exigências e limitações específicas com as quais teriam que lidar. Presumi que isso significava a logística típica de casamentos, como os arranjos de assentos e o planejamento das refeições. Quando abri o convite real, tudo parecia padrão. Uma fonte linda anunciando a cerimônia às 2 da tarde, seguida de jantar e dança. Abaixo do convite principal havia um cartão menor com informações adicionais. À primeira vista parecia ser o habitual sobre o código de vestimenta e direções. Depois li com mais atenção. O cartão dizia que enquanto Finn estava convidado para participar da cerimônia e recepção como um convidado normal, eu havia sido designada para trabalhar na cozinha ajudando a equipe de buffet durante todo o evento. Especificava que eu teria que chegar 2 horas antes para ajudar com a preparação da comida e organização. Durante a cerimônia, eu seria responsável por manter os aperitivos quentes e prontos para a hora do coquetel. Durante o jantar, ajudaria a servir os pratos e reabastecer os copos de água. Após o jantar, ajudaria na limpeza enquanto os outros convidados aproveitavam a dança. O cartão mencionava que outras 4 parentes mulheres tinham tarefas semelhantes. Dizia que ainda assim deveríamos nos vestir adequadamente para um casamento, já que poderíamos aparecer em algumas fotos enquanto servíamos. O cartão também incluía um link para pagar nossas refeições, que custavam $150 cada, já que comeríamos a mesma comida que os outros convidados. Só que na área da cozinha, durante nossos intervalos, na parte inferior havia um link para a lista de presentes, com uma nota sugerindo que presentes na faixa de $75 a $150 seriam os mais apreciados. Li o cartão 3 vezes antes de mostrá-lo para Finn. Ele pegou, franziu a testa enquanto lia e depois largou. Meu primeiro pensamento foi que eu não iria a esse casamento. Não havia nenhum incentivo para trabalhar o dia inteiro em um casamento onde eu tinha sido designada para trabalhar como se estivesse sendo enviada para uma mina de carvão. Os cartões não estavam trocados e eu não recebi por engano a designação de outra pessoa. Meu nome estava claramente impresso no topo do cartão, junto com minhas tarefas específicas. E mesmo que tivesse sido um erro, quem trata seus convidados dessa forma? Além disso, como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, minha condição autoimune causa surtos imprevisíveis que afetam minha energia e mobilidade nas articulações. Alguns dias eu me sinto bem e consigo fazer atividades normais. Outros dias minhas mãos estão rígidas demais para segurar objetos corretamente, e meus joelhos doem só de andar um pouco. Tomo medicação que ajuda, mas não elimina todos os sintomas. Trabalhar em uma cozinha por 8 horas seria fisicamente desafiador em um bom dia. Em um dia ruim, seria completamente impossível. Eu não podia prever como me sentiria no dia do casamento, que ainda estava a 3 semanas de distância. Há uma razão pela qual só trabalho meio período e por isso tento me cuidar. Mas não acho que isso seja desculpa nem algo sem importância, apenas mais um fator que agrava o problema com minha irmã. Eu supunha que ela me valorizava como irmã e queria que eu estivesse presente no casamento dela como parte da família, não como mão de obra escrava, porque nem mesmo vai me pagar.
Eu é que tenho que pagar pela comida e ainda comprar um presente. E não é pouco dinheiro, pelo menos para mim. Suponho que para ela, 200 ou 500 dólares não sejam nada, mas para nós é uma quantia significativa. É o nosso orçamento de alimentação para o mês inteiro. Pagar 150 dólares para trabalhar no casamento de alguém me parecia absurdo, e ainda dar um presente. Se Ember precisava de ajuda com os custos do buffet, poderia ter reduzido a lista de convidados ou qualquer outra coisa, não colocar a família para trabalhar. Em vez disso, ela criou esse sistema onde certas pessoas devem se escravizar por ela. Liguei para nossa mãe para perguntar se ela tinha recebido um cartão semelhante. Ela me disse que o convite dela era normal e que ela havia sido colocada em uma mesa perto da frente com outros parentes próximos. Quando descrevi o meu cartão, ela não disse muito até que eu a pressionei para me dizer algo. Então ela disse que Ember havia mencionado que precisava de ajuda com o buffet, mas achou que Ember se referia a contratar pessoal adicional. Perguntei se ela sabia quem eram as outras 4 mulheres que haviam recebido tarefas na cozinha. Ela disse que achava que poderiam ser nossas primas Lisa e Maria, além da ex-colega de quarto da Ember na faculdade e uma das irmãs do Ronald. Todas elas eram parentes próximas ou amigas de longa data, não parentes distantes ou conhecidas. Nossa mãe sugeriu que eu ligasse diretamente para Ember para discutir a situação. Ela se ofereceu para falar com Ember primeiro, mas decidi resolver isso sozinha. Era entre Ember e eu, e envolver nossa mãe poderia complicar as coisas. Ember atendeu, mas parecia ocupada. Eu podia ouvir o barulho do trânsito ao fundo, o que significava que ela provavelmente estava caminhando pela cidade. Eu disse que havia recebido o convite e queria saber que porcaria era aquela. Ela explicou que o local havia solicitado ajuda adicional para o pessoal do buffet devido à grande quantidade de convidados, porque não tinham funcionários suficientes para um casamento tão grande. Eu disse que estava tendo um derrame há vários dias só de pensar que eu estaria de pé por 8 horas trabalhando no casamento dela, especialmente com a minha condição. Ela disse que entendia, mas destacou que eu poderia fazer pausas quando precisasse, e que as outras mulheres designadas para a cozinha poderiam me cobrir se eu precisasse descansar. Então mencionei a cobrança de 150 dólares pela comida. O tom da Ember ficou mais ríspido. Ela disse que o local cobrava o mesmo valor por pessoa, independentemente de ser convidado ou trabalhador, e que ela não podia arcar com os custos das refeições de quem não pagasse. Acrescentou que todas as outras pessoas designadas para a cozinha já haviam aceitado pagar sem reclamar. Eu disse a Ember para ter um lindo casamento, mas que eu não iria. Ela respondeu que eu não podia simplesmente desistir porque, mesmo que eu não quisesse ir à cerimônia, ela ainda precisava de uma mão extra. Eu disse que se ela precisava de uma mão extra, podia tirá-las do próprio traseiro, assim como a cabeça dela, porque eu não seria criada dela no casamento. Em seguida, desliguei. Poucos dias depois, ela me escreveu perguntando se eu havia mudado de ideia e se agora eu seria uma boa irmã. Eu não respondi. Então, um dia depois, ela me escreveu novamente dizendo para eu deixar o orgulho de lado, que seria só um dia. Eu respondi que poderia até ser só um dia, mas era um dia que eu não poderia me importar menos. Aquele não era o meu casamento, e eu não ia me escravizar para esse só porque minha irmã tem uma bala alojada no cérebro e os poucos neurônios saudáveis dela estão fazendo um piquenique. Ember respondeu 2 dias depois perguntando se eu estava recusando participar do casamento por completo ou apenas me negando a ajudar com as tarefas da cozinha. Deixei claro que se ela quisesse me convidar como uma convidada normal, eu iria, mas que não iria trabalhar naquele dia. Ela respondeu com uma mensagem dizendo que estava decepcionada com a minha recusa e que esperava mais de mim, mas que deveria saber. Na manhã do casamento, nossa prima Lisa me ligou. Ela também havia sido designada para tarefas na cozinha e queria saber se eu planejava ir. Quando eu disse que havia recusado o convite, ela ficou bastante falante. Contou-me que havia conversado com Maria, a ex-colega de quarto da Ember e a irmã de Ronald sobre suas tarefas. Lisa mencionou que ligou diretamente para o local do casamento para perguntar sobre as políticas de buffet. A pessoa com quem ela falou parecia confusa quando Lisa perguntou sobre convidados ajudando a equipe da cozinha. Disseram a ela que isso não era uma prática comum, e que a equipe profissional de buffet normalmente cuidava do serviço de comida de forma independente. Essa informação me incomodou porque sugeria que Ember havia inventado as designações para a cozinha por motivos diferentes dos requisitos do local. Decidi não investigar mais, já que eu já havia recusado comparecer. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que, apesar das nossas diferenças como irmãs, ela me manteria informada sobre o casamento. Por volta das 2 da tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo que a cerimônia foi linda e que Ember parecia muito feliz. Às 4 da tarde, mandou outra dizendo que a hora do coquetel estava indo bem e que o local era impressionante. Às 6 da tarde, recebi uma ligação da Lisa. Ela estava chorando e falando rápido. Disse que precisava me contar o que tinha acontecido na recepção. Lisa contou que ela e as outras mulheres designadas compareceram de qualquer forma porque achavam que minha irmã não poderia estar falando sério.
Quando estavam lá, pouco antes do casamento, conversando sobre o assunto, ninguém, nem mesmo Ember, lhes pediu para fazer nada. Então, acharam que tudo aquilo era uma piada da minha irmã, ou que simplesmente ninguém precisava de ajuda. Mas as coisas pioraram muito para elas durante a tarde. Primeiro, os assentos da cerimônia estavam organizados por nome e todas elas foram colocadas nas últimas fileiras. Depois, Lisa disse que elas tiveram que comer de um buffet separado, que consistia em sanduíches e saladas, enquanto os convidados normais recebiam pratos de jantar com opções de frango, salmão ou vegetariano. Elas também tiveram que sentar numa mesa pequena, e não apenas em diâmetro, mas em altura, como se tivessem sido colocadas numa mesa de criança. Nesse momento da ligação, eu consegui ouvir Maria falando ao fundo. Lisa colocou a chamada no viva voz para que Maria pudesse falar diretamente comigo. Maria disse que se sentia humilhada por toda a situação. Lisa havia dirigido 4 horas para ir ao casamento, comprou um vestido novo e pagou por um quarto de hotel. Em vez de ser tratada como membro da família, passou a noite se sentindo péssima. Lisa pegou o telefone novamente e disse que a irmã do Ronald saiu mais cedo da recepção porque estava muito desconfortável. A ex-colega de quarto da Ember ficou até o fim, mas estava muito irritada. Lisa e Maria foram embora juntas por volta das 9 da noite, embora a recepção devesse continuar até a meia-noite. 2 da manhã do dia seguinte ao casamento, recebi uma mensagem da Ember agradecendo a todos que participaram do casamento e dizendo que havia sido o dia perfeito com que ela sempre sonhou. A mensagem foi enviada para um grupo que me incluía, embora eu não tivesse ido. Para a Ember, parece perfeitamente normal tratar amigos e familiares dessa forma. Mas, pelo que sei, todas as mulheres a quem ela fez isso não estão nada felizes com a Ember. Não sei o que vai acontecer, mas estou feliz por ter perdido o casamento. Mesmo que eu normalmente goste deles, e mesmo que eu não tivesse que trabalhar, passar por uma noite ruim não fazia parte dos meus planos. Atualização 1. Nossa mãe me ligou na semana passada perguntando se eu havia falado com a Ember recentemente. Eu disse que não falávamos desde antes do casamento, e que se dependesse de mim, não falaríamos nunca mais. Ela comentou que Ember andava reclamando com alguns membros da família de que certas pessoas estavam espalhando boatos sobre seu casamento e a fazendo parecer mal. Perguntei que tipo de boatos eram esses que Ember se referia. Nossa mãe disse que Ember contou que certos familiares estavam exagerando o que aconteceu na recepção e fazendo parecer pior do que realmente foi. Aparentemente, Ember disse às pessoas que havia oferecido a todos a mesma comida e o mesmo tratamento, mas que alguns convidados decidiram ir embora mais cedo por motivos pessoais. Essa versão dos fatos contradiz o que Lisa e Maria me contaram, então liguei para Lisa para obter mais detalhes. Lisa me disse que vinha recebendo ligações de vários familiares perguntando sobre o casamento. Ela foi honesta sobre sua experiência, que incluiu comer sanduíches enquanto outros convidados recebiam jantar servido, e também ter sido colocada no fundo da sala, numa mesa infantil. Lisa mencionou que nossa tia ligou diretamente para Ember para perguntar sobre o tratamento desigual dos convidados. Ember ficou na defensiva e disse que Lisa estava se lembrando mal do que aconteceu porque estava estressada com outros problemas pessoais. Ember afirmou que todos os convidados receberam as mesmas opções de comida e que só houve um pequeno incidente com uma mesa, por isso precisaram usar outra diferente. Nossa mãe me perguntou se eu pensava em entrar em contato com Ember para resolver o mal-entendido. Eu expliquei que, da minha perspectiva, não havia mal-entendido algum. Ember me convidou para trabalhar na cozinha dela por 8 horas. Pagando $150 pelo privilégio. Quando recusei a oferta por conta das minhas limitações de saúde, ela não me ofereceu nenhuma alternativa para comparecer como convidada normal. A situação estava clara, independentemente do que tivesse acontecido com as outras mulheres na recepção. 2 dias depois da conversa com nossa mãe, recebi uma mensagem da Ember no Facebook para, segundo suas palavras, esclarecer e dar sua versão de todos os fatos. Ela disse que eu certamente havia conversado com Lisa ou Maria, mas que precisava ouvir dela o que realmente havia acontecido, porque uma série de mal-entendidos estavam manchando o dia dela. Ember escreveu que todos os que ajudaram receberam a mesma comida que os demais convidados e foram tratados com apreço e respeito. Disse que algumas pessoas podem ter recebido a comida um pouco mais tarde ou fria, mas que isso era tudo. Ember disse que estava magoada só por causa de alguns contratempos, que ela já havia discutido com a empresa contratada. Algumas pessoas se sentirem no direito de espalhar boatos como forma de vingança. Eu respondi dizendo que não se tratava de apenas alguns contratempos, e sim de uma tentativa deliberada de humilhar essas pessoas, inclusive a mim, desde o primeiro momento. Por isso eu preferi acreditar nessas versões. Ember respondeu que se eu não acreditasse nela, pouco lhe importava, porque eu nem estive presente, mas que eu deveria me limitar a não contribuir com os boatos falsos, se soubesse o que era melhor para mim. Não respondi nada, mas poucas horas depois recebi uma nova mensagem dela dizendo: "Você não respondeu." Ao que respondi: "Exato. Capta a indireta."
Lisa me ligou ontem para dizer que ela também havia recebido mensagens da Ember pedindo que parasse de falar sobre o casamento com outros familiares. Ember disse a Lisa que as reclamações constantes sobre a recepção estavam causando problemas no casamento dela, porque a família do Ronald estava ouvindo comentários negativos sobre o evento, e foram eles que pagaram a maior parte da cerimônia. Maria me mandou uma mensagem dizendo que Ember a bloqueou nas redes sociais depois que Maria se recusou a voltar atrás em seu relato sobre tudo o que aconteceu. Até agora, nenhuma das meninas causou drama ativamente, apenas responderam perguntas e rumores. Sobre a ex-colega de quarto da minha irmã e a cunhada dela, eu não sei de nada porque não tenho contato próximo com elas, mas acho estranho que a família não tenha interferido antes quanto a isso. Quando a cunhada recebeu o convite dela, ou seja, deve ter passado pelo mesmo drama que eu passei ao receber o meu. Por isso acho estranho que só agora a família esteja preocupada com o que está acontecendo. Todo esse assunto da Ember me parece repugnante, e embora eu não esteja tentando criar mais confusão, também não me incomoda que o drama tenha finalmente chegado até ela. É o que acontece quando você faz esse tipo de coisa, seja qual for o motivo. Atualização 2, estou de volta com mais drama da minha irmã e seu casamento. A festa de aniversário da nossa avó estava marcada para o final de semana passado. Ela completava 85 anos, e nossa mãe vinha planejando a celebração há meses. A festa reuniria membros da família estendida que não se viam desde o casamento da Ember. Eu não sabia o que esperar de tudo isso, com todos os problemas que têm surgido ultimamente em torno da minha irmã, mas era a minha avó, e eu não perderia o aniversário dela por nada. Quando chegamos ao centro comunitário onde a festa seria realizada, vi Ember e Ronald sentados em uma mesa perto da frente. Ember levantou os olhos quando entrei, mas não me cumprimentou nem reconheceu minha presença. Cumprimentei nossa avó e outros familiares antes de me sentar numa mesa mais ao fundo. A festa transcorreu normalmente durante a primeira hora. Estava tudo bem organizado e era uma celebração para nossa avó com histórias, vídeos e fotos dela. Nossa avó parecia feliz por ter todos reunidos e aproveitava a atenção. Durante o jantar, nosso tio fez um brinde à vovó, o que provavelmente deu a ideia para Ember fazer o que fez depois. Em um momento posterior ao discurso do nosso tio, Ember se levantou e começou a falar na frente de todos para chamar atenção. Disse que precisava abordar algo que a vinha incomodando há semanas. Olhou diretamente para Lisa, que era a única das envolvidas que estava presente, e começou a falar sobre como alguns membros da família estavam espalhando mentiras sobre seu casamento e tentando arruinar sua reputação. Ember disse que tentou lidar com a situação de forma privada por respeito a essas pessoas, mas como os boatos e acusações falsas continuavam, ela precisava esclarecer as coisas publicamente, mesmo que isso prejudicasse essas pessoas e as fizesse parecer mentirosas. Afirmou que todos em seu casamento foram tratados de forma igual, e que qualquer reclamação se baseava em mal-entendidos ou inveja. Nossa avó parecia confusa e perguntou o que estava acontecendo. Nossa mãe disse a Ember que aquele não era o momento para isso, que era o aniversário da avó e não hora de tratar dos seus próprios problemas. Mas é aí que as coisas ficam ruins para mim. Apesar de eu não ter feito nada e não ter participado de nada disso, nem sequer comi um daqueles sanduíches, acabei envolvida gratuitamente porque a minha irmã Ember é assim de estúpida. Ember disse que eu havia convencido outros membros da família a reclamarem sobre suas experiências. Disse que eu estava com inveja porque ela tinha sido bem-sucedida na vida enquanto eu havia ficado em nossa cidade e nunca conquistado nada relevante. Eu nem precisei dizer nada, porque Lisa se levantou como se tivesse uma mola nas costas e disse que Ember estava mentindo, e que a única falsa ali era ela. Lisa começou a descrever exatamente o que aconteceu na recepção do casamento, incluindo o buffet separado e que lhes disseram para ficarem nos fundos da sala. Maria não havia comparecido a esse evento. O pior é que Lisa contou com mais detalhes do que havia me contado antes, e era ainda pior do que a versão resumida. Ember a interrompia, mas nossa avó pediu que deixasse Lisa falar. Quando Lisa finalmente terminou, a desculpa da Ember foi que nós três havíamos formado uma aliança para atacar seu casamento e sua felicidade. Nosso tio tentou acalmar Ember e sugeriu que as discussões sobre o casamento acontecessem em outro momento e lugar. Ember o ignorou e continuou lançando insultos contra nós. Finalmente Ronald se levantou e segurou o braço de Ember, sugerindo que deveriam ir embora. Ember o afastou e disse que ainda não havia terminado de se defender contra as acusações falsas. Apontou para mim e disse que eu estava com raiva e inveja desde que recebi o convite, e por isso decidi não comparecer. E como se isso não fosse suficiente, ainda comecei a reunir outras pessoas para o meu lado. Eu havia permanecido em silêncio durante todo o discurso da Ember, mas se a vaca queria nos arrastar para a lama e brigar, então era isso que íamos fazer. No aniversário da avó, eu disse que havia recusado comparecer porque o convite, além de exigir que eu trabalhasse, também me obrigava a pagar pela minha própria refeição. Ember disse que isso era mentira, mas agradeci por ela dizer isso, porque eu tinha fotos que havia tirado do convite. Entreguei meu celular ao meu tio para que passasse pelas pessoas.
Minha avó pediu seus óculos de leitura para ver também. Ember disse que poderia ser uma imagem falsa, que se eu me dei ao trabalho de mentir, também poderia ter inventado essas fotos. Mas convidei qualquer familiar que quisesse ver o convite original a visitar minha casa, que eu os esperaria com chá gelado para mostrar. Ember começou a gritar mais alto, e minha avó disse para ela se calar. Disse que ela estava arruinando seu aniversário, tudo para continuar sendo mesquinha depois do que havia feito. Ela também havia ouvido os boatos, mas deixou pra lá porque não queria se meter em confusão. Mas agora sua neta havia levado o drama para sua festa de aniversário, o único dia em que ela queria aproveitar com toda a família reunida. Nossa avó começou a chorar nesse momento e pediu que todos parassem de discutir e se concentrassem em celebrar seu aniversário. Vários outros membros da família se agruparam ao redor dela para lhe dar conforto e apoio. Ember e Ronald decidiram ir embora imediatamente, embora eu ache que Ember não estava totalmente convencida, já que parecia querer conversar com a avó para se explicar. Mas Ronald disse que era hora de irem. Assim que eles se foram, a festa voltou ao normal, ou o mais próximo possível disso depois de todo esse drama. Falei com minha avó para pedir desculpas, mas ela disse que estava tudo bem, que eu não havia feito nada de errado. Nossa mãe me ligou na manhã seguinte para se desculpar pelo ocorrido. Disse que nossa avó estava feliz no final da noite com seu aniversário e que, apesar de tudo, estava agradecida. Lisa me ligou naquela tarde para saber como eu estava. Disse que vários membros da família se aproximaram dela depois que fomos embora para perguntar sobre a situação do casamento. Ela forneceu mais detalhes, e a maioria das pessoas parecia entender porque ela e Maria estavam chateadas com o tratamento recebido. Ronald me mandou uma mensagem de texto 2 dias depois pedindo desculpas pelo que aconteceu na festa, o que eu não esperava, especialmente vindo de alguém que sempre ficava com o rosto colado no celular nos encontros de família. Ele perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudar a resolver a situação. Respondi que apreciava a preocupação, mas que os problemas entre Ember e eu não eram algo que ele precisava resolver. Ember me bloqueou em todas as plataformas de redes sociais depois da festa de aniversário. Também disse à nossa mãe que não queria comparecer a eventos familiares se eu estivesse presente. Nossa mãe disse que não tomaria partido, mas que todos eram bem-vindos às reuniões familiares, desde que se comportassem com respeito. Eu não tentei entrar em contato com Ember desde a festa. Finn e eu continuamos participando dos eventos familiares, e ao que parece, Ember está cumprindo sua ameaça de não comparecer. Nossas relações com outros membros da família não foram afetadas pelo conflito com Ember. A maioria das pessoas não está com raiva dela, mas também não estão tomando partido. O pensamento coletivo é que Ember agiu mal e deveria tentar consertar as coisas, especialmente com a avó. Eu acho que Ember é orgulhosa demais para fazer isso, então não vou ficar aqui parada esperando que ela faça alguma coisa. Meus pés se cansariam. Atualização 3. Acho uma loucura ter escrito 4 publicações no total sobre um casamento ao qual nem sequer compareci, mas espero que esta seja a última. Se tudo continuar calmo depois dos últimos acontecimentos envolvendo minha irmã. Para começar, já descobri por que Ember fez o que fez conosco e não com outras pessoas. Conversamos com a cunhada dela, que nos deu muitas informações. Minha irmã fez tudo isso por pura mesquinharia. Todas nós tínhamos dito algo que a incomodou, o que levou ao tratamento diferenciado. Ela queria que sofrêssemos, achando que tínhamos que trabalhar no casamento ou comer aquele jantar separado que ela nos deu. Pelo visto, todas dissemos algo tão ruim sobre Ronald que, segundo ela, merecíamos aquele tratamento. Não posso falar pelas outras porque só elas sabem o que disseram, mas a única coisa de que me lembro é de ter dito algo como: Ronald não parece muito presente nos eventos da família, como se não se importasse com vocês, ou algo assim. Não sei se isso é algo ruim ou bom. Para mim foi apenas um comentário. Mas se ela nos odiava tanto por algo tão simples, poderia simplesmente ter optado por não nos convidar, em vez de tentar se vingar. Isso me parece muito mais maduro. Se ela foi capaz de fazer o que fez por causa de um comentário assim, consigo acreditar que os comentários das outras mulheres foram parecidos. A cunhada também me disse que Ronald sempre foi o filho dourado dos pais, então ela nunca mencionou nada, porque sabia muito bem que eles não fariam nada a respeito. O único momento em que os pais dele se manifestaram sobre tudo isso foi quando as pessoas começaram a comentar. Só então acharam horrível o que minha irmã havia feito. Mas ela acredita que se tivesse falado antes, só teria ouvido um calha-boca e vá ao casamento. Ronald é diferente. Pelo menos, Ronald não dava a impressão de ter aprovado aquilo tudo, nas vezes em que o encontrei em eventos. A irmã dele comentou que com o trabalho exigente e o estresse, era possível que ele passasse muito tempo no celular. Mas isso por si só, não indicaria que ele é uma má pessoa. Na verdade, acredito que uma pessoa ruim teria continuado casada com alguém tão horrível quanto Ember, e ele não fez isso. Ronald pediu a anulação do casamento depois do que aconteceu na festa de aniversário da nossa avó. Depois de conversar com a irmã, e depois de conversar comigo, basicamente ligou para todas as pessoas envolvidas e pediu a versão de cada uma.
Depois disso, tomou a decisão e terminou com a minha irmã. Ronald disse que os pais dele não estavam felizes por terem pago esse casamento e que Amber estava devastada com a notícia, mas que era a decisão certa. Casar-se com uma pessoa tão mesquinha, capaz de fazer algo assim, não era o plano de vida dele. Acho que sinto um pouco de pena do Ronald, porque se ela foi capaz de fazer algo assim conosco, ele pode muito bem ser a próxima vítima. Até agora, minha irmã ainda não se desculpou apropriadamente com a nossa avó. E para quem está se perguntando o que ela pensa de tudo isso, a vovó apenas acredita que Ronald deve ter seus motivos para terminar com Amber. Só espero que esta seja minha última atualização, porque já me sinto como uma espectadora dessa história. Atualização 4. Esta será apenas uma pequena atualização, e espero de verdade que seja a última. Ronald decidiu entrar com uma ordem de restrição contra a minha irmã, depois que ela foi até a casa dos pais dele, os quais basicamente disseram para ela ir embora, porque não queriam mais saber nada dela. Mas ela também o seguiu da casa até um café em um sábado de manhã, e o abordou quando ele estava com um cliente. Minha relação com minha irmã continua inexistente, e acredito que para o resto das mulheres envolvidas, a situação permanece a mesma. Por mim, tudo bem. Sou perfeitamente capaz de acreditar que ela ainda acha que tudo isso é culpa minha, quando na verdade, desde o convite, eu só tentei me manter afastada de toda essa confusão. Só que não consigo simplesmente contar essa história e deixar tudo sem atualização, enquanto as coisas ainda continuam acontecendo ao meu redor.